Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Isaías 52, 1, 2. A redescoberta da Igreja de Deus, de Derek Prince. 13. Equipes apostólicas e anciãos, as duas pernas do corpo. Anteriormente, neste livro, mencionei esse ditado: não podemos ver a floresta pelas árvores. Por outras palavras, podes perder a visão do todo na tua preocupação com as suas partes individuais. Eu, por vezes, senti-me dessa maneira nos meus muitos anos de estudo da igreja. A certa altura, resolvi regressar à floresta e estudá-la, como uma floresta, mas não como um grupo de árvores. Preparei a minha mente para olhar realmente para a igreja como um todo. Nesse esforço, descobri uma verdade acerca da igreja que revolucionou ambas, a minha aproximação a ela e a minha compreensão dela. Comecemos com essas palavras de Jesus: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a que é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Lucas 6, 47, 48. A única casa segura é aquela que é construída numa fundação sólida. Para aqueles de nós, familiarizados com a terra de Israel, essa imagem é muito vívida. A casa que eu construí em Jerusalém foi realmente construída em cima de outra casa, que tinha sido construída há mais de 100 anos antes, porque a primeira casa foi fundada sobre alicerce rochoso. Fui capaz de juntar mais 3 andares aos 2 que já existiam. Portanto, em Lucas 6, Jesus estava a falar sobre algo que era muito familiar aos seus ouvintes. Tens que descer até os alicerces quando constróis algo. É o mesmo conosco. Se formos construir a verdadeira igreja, teremos que trabalhar muito duro para chegar aos fundamentos bíblicos. Temos que remover camadas de suposições, tradições e ensinamentos errôneos para lançarmos uma fundação pura. É isto que espero que este livro ajude a concretizar. 2 elementos principais de liderança. Gostaria de sugerir que existem 2 formas básicas de liderança na igreja. A primeira é móvel, equipes apostólicas. A segunda é local, presbíteros ou grupos de anciãos atuando em pluralidade. Gosto da palavra presbíteros, que é simplesmente uma transliteração da palavra grega presbuteros, que significa ancião. Os anciãos não são muito conhecidos no Ocidente, mas eles são o suporte principal das culturas no Médio Oriente e na África. Do mesmo modo, o governo dos anciãos não era nada de novo no Novo Testamento. Era familiar ao povo de Deus desde há muitos séculos. Como, aliás, penso que os anciãos são realmente a forma permanente de governo, que começa no Gênesis e vai até ao Apocalipse. Só recentemente a expressão equipe apostólica é usada na igreja. Todavia, as equipes apostólicas são tão fundamentais na igreja como são os presbíteros. De fato, as equipes apostólicas surgem primeiro e os presbíteros em segundo lugar. É interessante ver que o Novo Testamento dá mais atenção ao trabalho das equipes apostólicas do que dos presbíteros. Nos 4 evangelhos, o foco central é uma equipe apostólica, chefiada por Jesus, mas a palavra igreja ocorre somente 2 vezes. Ver Mateus 16, 18 e 18, 17. O livro de Atos está preocupado primariamente com o ministério de Paulo, Pedro e Filipe, que eram os evangelistas ou membros das equipes apostólicas. Muito pouco é dito no livro de Atos sobre o que fazem os anciãos. Existe bastante coisa dita sobre os anciãos nas epístolas do Novo Testamento, mas mesmo assim é dada muito mais ênfase nas equipes apostólicas. É na restauração dessas 2 unidades de liderança, uma móvel e uma residencial, que a igreja encontrará ambos poder verdadeiro e ordem verdadeira. No entanto,
Esses dois principais elementos de liderança são muito pouco entendidos. É na restauração das duas unidades de liderança, uma móvel, equipe apostólica, e uma residencial, os anciãos, que a igreja encontrará ambos, poder verdadeiro e ordem verdadeira. Por isso, iniciamos esta sessão da estrutura da igreja com o olhar para a floresta, a grande imagem. Se captarmos bem a grande imagem, também captaremos a ideia certa acerca dos detalhes. Plural. A primeira característica de ambas, as equipes apostólicas e os presbíteros, é que cada uma é geralmente plural. Terás de procurar muito no Novo Testamento para encontrar um apóstolo atuando sozinho. Os apóstolos habitualmente moviam-se em equipes, e em equipes muito maiores do que nós estamos dispostos a aceitar. Creio que presbíteros são invariavelmente plural. De fato, a própria palavra presbitério pede o plural, pois é um substantivo coletivo, soberano. A segunda característica é que cada um é soberano na sua esfera, mas não é independente. Na verdade, cada membro do corpo de Cristo é soberano. Ele é responsável pela sua própria vida, e existem áreas nas quais ninguém lhe pode dar ordens. Ao mesmo tempo, nenhum de nós é independente de outros membros do corpo. Interdependente. Isto conduz-nos à terceira afirmação. Cada um é interdependente. Como exemplo, notemos primeiro que tudo que os apóstolos designam anciãos. Atos 14:14 diz: ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo eram apóstolos. E o versículo 23 diz isto acerca desses mesmos homens. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, eram os apóstolos que designavam os anciãos. Não existe registro no Novo Testamento de anciãos serem designados por mais ninguém, senão pelos apóstolos. Paulo escreveu a Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito 1:5. Até os anciãos serem designados, algo está a faltar. Não acredito que uma igreja seja uma igreja sem anciãos. De fato, a designação de anciãos é a transição decisiva de meros discípulos a uma igreja, como vimos em Atos 14. Tito estava a designar anciãos em Creta como representante delegado de Paulo. Por isso, de novo, a designação de anciãos era uma responsabilidade apostólica. O modelo de que os apóstolos ordenam os anciãos é claro. O outro lado desta relação é que os anciãos enviam os apóstolos. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos 13:1-3. Estes homens eram a liderança sênior daquela igreja particular e pareciam estar a funcionar como anciãos. Como tal, era sua tarefa enviar Saulo, Paulo e Barnabé sob a direção do Espírito Santo. Deste momento em diante, Paulo e Barnabé eram chamados apóstolos. É interessante que Paulo nunca foi um apóstolo até ter sido enviado da igreja em Antioquia. Quando chegarmos à definição de um apóstolo, retornaremos a este ponto. A autoridade recíproca dos apóstolos e anciãos é o que eu chamo o ciclo reprodutivo, que será abordado com mais detalhe no capítulo 15. Apóstolos designado anciãos e anciãos enviando apóstolos, com nenhum dos grupos interdependente um do outro. Acredito que Deus ordenou isto deste modo e que Deus ordena sempre relações desse tipo no corpo. Ele nunca quer que alguém seja completamente independente. Dependente da graça de Deus. As equipes apostólicas e os presbíteros são ambos dependentes da graça de Deus. As pessoas estão continuamente à procura
de um sistema que as possa manter sem terem que depender da graça de Deus. Mas mesmo o melhor sistema falirá sem ele. Por conseguinte, quando os problemas surgem, não critiques sempre o sistema. Examina se as pessoas estão na graça de Deus ou não. Até mesmo fazer com que os nossos casamentos cristãos funcionem depende da graça de Deus. Uma vez mais, Deus ordenou isso deste modo, porque Ele nunca quer que sejamos interdependentes dele. Guiados pelo Espírito Santo. Cada um só pode funcionar eficazmente quando guiado pelo Espírito Santo. Só se pode funcionar eficazmente quando guiado pelo Espírito Santo. Não somente a graça, mas também o Espírito Santo são necessários para os presbíteros e as equipes apostólicas trabalharem corretamente. Este ponto realmente está em ligação com a graça, porque é o Espírito Santo que é o Espírito da graça. Em Atos 13:2, lemos: E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13:2. Repare em algo muito significativo aqui. Ministrando eles ao Senhor, o Espírito Santo disse: Apartai para mim. Nós raramente pensamos no Espírito Santo como Senhor. Jesus é Senhor sobre a igreja, mas o Espírito é Senhor na igreja. Por isso, tudo depende do Espírito Santo. Em relação à segunda viagem missionária de Paulo, lemos: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Atos 16, 6-10. A direção dos apóstolos veio sempre do Espírito Santo, mesmo quando a direção era o que não fazer. Repara também que foi dada a Paulo uma visão, a qual, obviamente, vinha até ele pelo Espírito Santo. Foi um momento histórico na história da igreja, quando o Evangelho passou da Ásia para a Europa, pela primeira vez. O Espírito Santo mostrou a Paulo onde o reino devia avançar a seguir, e finalmente foi todo até pela Europa e para o Oriente. O princípio de ser conduzido pelo Espírito Santo encontra-se numa das Escrituras, chave na minha vida, Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A palavra grega para filhos fala de um filho maduro, não de uma criança. Torna-te uma criança ao nascer de novo, mas torna-te um filho maduro ao seres conduzido pelo Espírito Santo. Muitas pessoas que são nascidas do Espírito Santo não são guiadas pelo Espírito Santo e nunca atingem a maturidade. No grego, a palavra conduzir está numa forma verbal que indica um presente de continuidade, pois tantos quantos estão regularmente sendo conduzidos pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus. Não é suficiente ter uma ligeira familiaridade com o Espírito Santo no domingo de manhã na igreja. Temos que ter uma relação com o Espírito Santo 24 horas por dia, para podermos atuar como filhos de Deus. A minha visão de leigo da história da igreja é a de que passamos 19 séculos tentando encontrar um sistema seguro para não termos que depender do Espírito Santo. Seja como for, não estamos para ser conduzidos por princípios ou conceitos. Estamos para ser conduzidos pelo Espírito Santo. Poderás dizer: Deus não tem princípios e conceitos? Certamente que tem. Mas quando nos deparamos com uma situação, não somos suficientemente inteligentes para saber que princípio e que conceito aplicar. Temos de depender do Espírito Santo, o que é doloroso para a natureza velha. Uma lei ou sistema é como um mapa indicando o caminho que vem a seguir. A natureza velha diz: dá-me o mapa, eu consigo, eu sou inteligente. Depois, passado algum tempo, numa noite escura, chuvosa, quando não consegues ler o mapa, uma voz meiga diz no teu ouvido: posso ajudar-te? Esse é o Espírito Santo, que vem para te levar mais longe do que somente para onde o mapa te pode conduzir. Interagir com os profetas. Finalmente, as equipes apostólicas e os presbíteros interagem com os profetas.
Notamos previamente que o funcionamento do presbitério em Atos 13:1 era composto de ambos, profetas e doutores. Em Efésios lemos: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2, 19 e 20. Estes não são profetas do Antigo Testamento, porque os apóstolos estão mencionados primeiro. Paulo reconheceu que são necessários ambos apóstolos e profetas, para que possa existir a igreja. Por sistema, desenvolvem os profetas o seu papel dentro da igreja, e por isso interagem com ambos, as equipes apostólicas e os presbíteros. Olharemos para o dom do ministério do profeta num capítulo mais adiante. As principais tarefas e áreas de trabalho dos grupos de liderança. Existem mais algumas distinções importantes nas tarefas e áreas de trabalho nos ministérios das equipes apostólicas e dos presbíteros. Primeiro que tudo, os presbíteros funcionam dentro de uma determinada localidade. Se um homem é um ancião em Corinto e se muda para Roma, ele não se torna automaticamente um ancião em Roma. A igreja em Roma não tem que o reconhecer. Mas se um homem é um apóstolo, ele é um apóstolo em todo lado. O mesmo acontece com os outros ministérios móveis, profetas, evangelistas e professores. As equipes apostólicas estão disponíveis para todo o corpo e têm o mundo como sua paróquia. No fundo, a principal função dos apóstolos é estender as fronteiras do reino de Deus. A principal tarefa dos presbíteros é governando, manter a ordem e a preservação, como vemos em 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Os anciãos administram, governam e lideram. As equipes apostólicas dão impulso aos presbíteros, mas, de novo, o seu papel principal é estender as fronteiras do reino de Deus. O ancião vive para levar o seu povo à maturidade, paz e ordem. O apóstolo vive para lavrar um novo campo para o evangelho. Existe em cada um uma paixão completamente diferente. O apóstolo pensa em extensão, o ancião em preservação. O apóstolo pensa em extensão, o ancião em preservação. Na captura da imagem do coração apostólico, vamos colocar várias escrituras lado a lado. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Atos 1, 1, 2. Repara que em Cristo deu os mandamentos. Ele não deu os mandamentos a toda a igreja. Ele deu às pessoas apropriadas, os apóstolos. Observemos agora os mandamentos e veremos a natureza do ministério apostólico. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 18 a 19, ênfase adicionada. O ministério apostólico é um ministério de ir, ide por todas as nações. Jesus disse: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Versículo 20. Em que condição Cristo está conosco? Para nós irmos. Se nos sentarmos, ele não assumirá nenhum compromisso de estar conosco. Mais ainda, as palavras até a consumação dos séculos significam que ele não tem outro programa, não existe o plano B. A passagem paralela em Marcos 16 traz a mesma mensagem. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Marcos 16, 15 a 17. Provavelmente já ouviste a reclamação: Senhor, os sinais não seguem. A resposta está no fato de que eles estão prometidos somente àqueles que vão. Talvez já tenhas ouvido também o ditado de que é difícil seguir um carro estacionado. A maior parte do corpo de Cristo é um carro estacionado, do parque da igreja sem visão para além disso.
O coração do apóstolo tem um desejo ardente por regiões mais além. E desta maneira me esforcei para anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos 15:20. Segundo a graça que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. 1 Coríntios 3:10. Repara nas escrituras acima. Paulo lança o fundamento onde Cristo não tinha sido nomeado antes. Os anciãos lançam o fundamento dos que estão entregues ao seu cuidado, nas suas próprias cidades. E nesse aspecto particular, encontra-se a diferença. A ordem de autoridade na igreja local. Em 1 Coríntios 12:28, é-nos dado uma ordem específica de autoridade na igreja local. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar. Existem muitas igrejas que nunca viram milagres ou dons de curas, e uma razão é que elas não têm apóstolos. Apóstolos, profetas, doutores, esses são dados em ordem de autoridade, e essa autoridade está revestida nesses três primariamente, porque eles lidam com a palavra de Deus. Os que estão envolvidos em milagres e curas podem não ter muito a ver com o ministério da palavra. De fato, algumas pessoas com o dom dos milagres fariam melhor ficar fora do ensino. Os apóstolos são os líderes sêniores da igreja. Contudo, eles normalmente não deviam passar por cima da soberania dos presbitérios locais. Apesar de eles serem membros sêniores, isso não significa que podem entrar em qualquer igreja local e dar ordem às pessoas. Isso é contrário ao espírito e à ética do Novo Testamento. De fato, os apóstolos do Novo Testamento suplicavam muito mais frequentemente do que ordenavam. Repara também que quando os apóstolos foram enviados das igrejas, eles regressavam depois de terem cumprido as suas tarefas e relatavam às igrejas que os tinham enviado. Eles estavam sujeitos à autoridade dessas igrejas locais. Não eram senhores sobre essas igrejas, mas eram os seus representantes enviados. Depois de Paulo e Barnabé terem completado a sua primeira viagem missionária, que está registrada em Atos 13:14, nós lemos: "E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido." Atos 14:26. Como é que eles tinham sido recomendados à graça de Deus? Pela imposição das mãos dos irmãos líderes da igreja de Antioquia. Repara que os apóstolos foram recomendados a Deus para a obra ou tarefa. Eles cumpriam a tarefa para a qual tinham sido recomendados e depois regressavam à igreja local para relatar o que tinham feito. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Versículo 27. Isto é uma imagem muito diferente do ministério apostólico do que algumas pessoas nos querem fazer acreditar hoje. O apóstolo não é um autocrata ou um ditador. Ele não põe as mãos nas pessoas e lhes diz para fazerem isso e aquilo. Ele é o produto, o resultado do movimento do Espírito numa igreja local. Ele é enviado a partir de uma igreja local com a imposição das mãos dos líderes. Ele vai para cumprir uma tarefa e regressa à igreja que o enviou com um relatório do que fez. Ele está sujeito à disciplina do corpo de Cristo, representado pela igreja local que o enviou. Isto é um princípio de importância vital. Um apóstolo está sujeito à disciplina do corpo de Cristo, representada pela igreja local que o enviou. É antibíblico as pessoas andarem por aí sozinhas, sem serem enviadas por alguém, sem serem autorizadas por alguém, sem terem alguém a quem têm de prestar contas, e declararem que são apóstolos e têm autoridade. É totalmente contrário ao espírito e à letra das Escrituras. Está claro para mim que esta situação tem que ser mudada. E vejo que existe um modelo no Novo Testamento para fazer isso. Repara no princípio da independência dentro do corpo de Cristo, mesmo na autoridade apostólica. A igreja local envia um apóstolo que exerce autoridade geral dentro da igreja,
Todavia, o apóstolo é responsável pelas suas ações perante aqueles que o conhecem melhor. Ele viaja muito, contudo, tem uma casa espiritual base responsável por cuidar dele. Ele é um dom em ascensão, dado diretamente por Deus à sua igreja. No entanto, é exortado a caminhar em humildade e em espírito de serviço. Ele funciona com grande autoridade, mas sempre em pluralidade, para que seja modificado e modelado pelos seus irmãos. No homem assim, pode-se confiar o equilíbrio correto. Podemos resumir as diferenças entre presbíteros e equipes apostólicas como local versus móvel, preservação versus extensão e governar versus ir. A maioria dos processos de discipulado descritos no Novo Testamento, na verdade, aconteceu no contexto das equipes apostólicas, tais como as de Jesus e Paulo. Isto é uma observação crítica, porque ensinar e praticar separado deste contexto não produzirá necessariamente os mesmos resultados, tal como a igreja do Novo Testamento teve. A igreja foi primeiro manifestada numa forma móvel, só mais tarde numa forma residencial. Isto é um conceito revolucionário, mas, de novo, penso que precisamos de uma revolução na igreja. Nós pensamos sempre na igreja como um grupo de pessoas que se reúnem no edifício e vivem em casas. Mas a primeira manifestação pública da igreja através de Jesus foi a equipe apostólica móvel. Temos que voltar atrás e pensar na igreja primeiramente como móvel e secundariamente residencial. E essa vai ser a maior revolução. Na igreja contemporânea, a ênfase habitual é 95% na preservação e 5% na extensão para além. Por isso, mesmo que todas as atividades planejadas na igreja contemporânea pudessem ser totalmente bem-sucedidas, o resultado global seria certamente um fracasso. Será que isso te choca? Espero que sim. Quanto a mim, não gostaria de estar comprometida a um programa que vai falhar, com certeza. Devemos considerar 50% de ênfase na divulgação e 50% na preservação, procurando o equilíbrio entre a grande comissão e o cuidar das nossas cidades e famílias. Deixe-me partilhar uma imagem que acredito que Deus me deu. As equipes apostólicas e os presbíteros são as duas pernas sobre as quais o corpo de Cristo se move. Se uma perna é mais curta do que a outra, o corpo não pode funcionar com sucesso. Existem muitas outras partes do corpo, mas nenhuma pode tomar o lugar das pernas. Estas duas pernas devem ser do mesmo tamanho, suportando o peso por igual. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal.
meus inimigos, aplana o teu caminho diante de mim. Em seus lábios não há palavra confiável, a mente dele só trama destruição. A garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como escudo. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça. Por causa dos meus inimigos, aplana o teu caminho diante de mim. Em seus lábios não há palavra confiável, a mente dele só trama destruição. A garganta é um túmulo aberto,